Olá, começa agora o programa Consciência, uma produção de estudantes do curso de Audiovisual da UFRN, em parceria com o Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu sou Ricardo Costa e serei o mediador da nossa conversa. E hoje iremos bater um papo sobre discurso político na televisão. O Brasil encontra-se hoje em um cenário de pré-candidaturas, muitos candidatos que iniciam e desistem no meio do caminho, ou dão traço em pesquisa e pensam em continuar ou não. O panorama político vem se desenhando para 2022, que será ano de eleição para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. E nesse contexto, nós vamos abordar como a propaganda política se insere no meio das mídias, especialmente na televisão. Quais estratégias de comunicação são utilizadas para alcançar o público de forma assertiva no contexto político. E vamos abordar também a importância da propaganda eleitoral, como ela acontece e suas contradições. Para falar sobre esse tema, o convidado de hoje é o jornalista e professor Renato Moraes. Seja bem-vindo ao nosso programa Consciência, Renato. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e é uma satisfação revê-los. Alguns a gente já participou junto de outros projetos. Parabéns por essa iniciativa, a professora Valquíria, por esse projeto que os coloca aí na ativa, né? Mesmo com toda essa dificuldade de pandemia, vocês estão aí produzindo comunicação, estão todos de parabéns. E para contribuir na nossa entrevista, teremos a participação de Vitor Silva e Elaine Gadelha, estudantes do curso de Audiovisual da UFRN. Para começar nossa conversa, Renato, o que te levou a fazer a pesquisa sobre o discurso político na televisão? Foi muito bem. Vem muito de uma experiência pessoal, profissional. Eu sou formado pela UFRN, sou graduado em Comunicação Social, Habilitação, Jornalismo, me formei em 2004, por conta de uma outra profissão que eu tenho, eu sou controlador de tráfego aéreo, eu trabalhei muito tempo em Manaus, no Amazonas, eu trabalhei um bom tempo por lá. E lá exerci também como, assim que me aposentei, exerci a atividade jornalística em jornal impresso e também em televisão, assessoria de imprensa. Na época que eu trabalhei em televisão, a gente dividia em desigualdade de condições os recursos materiais da televisão com alguns programas, e um deles tinha essa característica do discurso político assistencialista. Ele era apresentado por um político. Então, a gente do jornalismo perdeu muita pauta por conta disso, porque o carro estava servindo a esse propósito. Era um programa ao vivo que mobilizava a cidade, mobilizava o público, toda a equipe do deputado, o então deputado, e o jornalismo ficava, às vezes, desamparado. A primeira participação dos nossos colegas aqui do curso de audiovisual. Vitor, é a sua vez. Olá, pessoal. Olá, Ricardo. Professor Renato. Minha pergunta é a seguinte. Como você define o termo coronelismo eletrônico, professor? Oi. Ok, muito boa pergunta. Porque ela é atual, né? Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero dizer que essa questão do discurso político, eu segui na especialização, na pós-graduação, no mestrado e agora nos estudos de doutoramento. Bom, antes de a gente falar no coronelismo eletrônico, eu acho bom a gente fazer um panorama bem breve sobre o que é o coronelismo, né? O coronelismo é um sistema político. Alguns autores abordam mais sobre a perspectiva econômica e social, mas ele tem muito essa conotação política. Um sistema político que vigorou entre o final do século XIX até mais ou menos 1930, em que alguns autores colocam um marco, no fim do coronelismo, a instituição do voto secreto, o fim do voto de cabresto, digamos assim. Dito isso, esse coronelismo continuou sendo estudado por vários autores. A obra mais, digamos, referencial é de Coronelismo, Inchada e Voto, de
Vitor Nunes Leal. Lá, nesse livro, ele já coloca o rádio como um dos elementos em que se configurou essa queda, essa derrocada, essa, digamos, descensão, né, do coronelismo. Por quê? Havia um pequeno surto de industrialização em curso. Os trabalhadores rurais, o Brasil era um país eminentemente rural, mas os trabalhadores rurais começavam a ter acesso a empregos nas cidades, através da indústria, e o rádio foi um elemento de propagação de novas ideias, novos horizontes, tal, etc. Então, a gente já tem uma conexão com os meios de comunicação, o fim do coronelismo. Eu gosto muito da definição do professor Sérgio Caparelli, da professora Silvia dos Santos, que eles colocam o coronelismo eletrônico como um sistema em que, ao invés da propriedade rural, os coronéis eram grandes produtores rurais, particularmente monocultores, depois isso vai mudando até uma policultura, tanto que nós temos a política do café com leite, tal, etc. E aí, esses coronéis, ao invés da propriedade rural, eles passam a exercer o poder político através dos meios de comunicação. Da seguinte forma, eles não só são proprietários dos meios de comunicação, como eles também se inserem numa estrutura de concessão e de regulamentação dos meios de comunicação. Então, eu gosto muito dessa definição de Caparelli e Suzy dos Santos, dessa noção de coronelismo ligado à propriedade dos meios de comunicação. Elaine, sua vez. Olá, Renato, tudo bem? Um prazer estar contribuindo com o programa Consciência. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria que você respondesse para a gente, assim, como você classifica o perfil dos políticos do Rio Grande do Norte, no que diz respeito à capacidade de convencimento, carisma, a comunicação, como eles se comunicam no geral, se tem um padrão ou se ele segue a linha aí nacional. Pois não, Ana, poxa, pergunta difícil. A gente costuma brincar que o professor Manuel Barreto, quando instigado a respeito que pergunta, ele diz que a boa pergunta é aquela que nos surpreende, que a gente fica procurando algum meio de procurar responder à altura, né? Eu tenho muito conhecimento, parte muito direcionado para o discurso político vinculado à mídia, ao assistencialismo particularmente. Então, essa noção, tudo que eu colocar para vocês a respeito do discurso político, vem muito de uma base e vem muito da observação de quem gosta do discurso, particularmente quem gosta do discurso político, né? Aqui no Rio Grande do Norte, como também nos estados do Nordeste, o que a gente vê é um problema da baixa representatividade do ponto de vista de uma estrutura nacional. Você vê quando você tem uma grande votação no Congresso Nacional, tal, etc., a mobilização, naturalmente, é em cima dos chamados caciques da política, né, dos estados mais populosos, que, por sua vez, têm mais representação política, né? A gente vê a política que hoje, como todo um cenário político nacional, muito dividido, né? Lá, ou entre progressistas e conservadores. Me parece que a gente tem bem mais conservadores que progressistas hoje. Então, isso influencia muito nesse panorama político. Cada um vai procurando o seu nicho. Hoje em dia, o político ele vive de popularidade e, de tempos em tempos, ele vive de voto. Então, ele tem que cultivar essa popularidade para, de 4 em 4 anos, submeter o nome das urnas, tal, etc., e continuar o seu mandato. Eu vejo o Estado do Rio Grande do Norte, do ponto de vista político, isso não é só uma característica do Rio Grande do Norte, mas de todo o Nordeste, uma representatividade muito baixa, porque você não tem entre os políticos do Rio Grande do Norte, assim,
grandes expoentes como havia antigamente, embora esses políticos tradicionais, surpreendentemente, tivessem perdido o lugar na política nas últimas eleições. A última eleição foi atípica, né? Os grandes caciques. Os caciques mais conhecidos aqui acabaram perdendo o lugar, não sendo eleitos, é exemplo do ex-governador Garibaldi, que não conseguiu a vaga para o Senado. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, respondeu. Realmente houve uma mudança muito grande, né? As cadeiras mudaram, houve uma renovação, chamaram aí da renovação nas cadeiras da política no Rio Grande do Norte. É notável. Professor, aproveitando o gancho da Elaine, nós estamos falando aqui sobre políticos que acabam iniciando uma carreira na televisão. Nós tivemos aqui grandes oligarquias com comunicadores e, posteriormente, essas figuras públicas que foram, como você mesmo disse, Elaine também, né? Houve várias mudanças e muitas das vezes a oligarquia entregava um filho e aí vinha um neto e era só a troca do filho para o neto, para o bisneto. A gente tem na Bahia, também muitos estados do Nordeste. Mas a gente também tem uma característica do comunicador carismático, né? Que é aquele que, nesse caminho político, acaba trabalhando até o discurso populista, muitas das vezes. E aí, Renato, eu queria que você falasse um pouco sobre o Carlos Alberto de Souza, que contribuiu para a história da política e da comunicação do Rio Grande do Norte, até conhecido como Silvio Santos do Nordeste, pelo impacto que ele tinha na televisão, né, nas tardes. Fala um pouco dessa contribuição do conhecido, né, senador Carlos Alberto, aqui no nosso estado. Pois não. A professora Valquíria foi a minha orientadora nessa dissertação. Carlos Alberto de Souza foi um político, comunicador, proprietário da TV Ponta Negra. Ele era um coronel, dentro dessa definição de coronelismo eletrônico que a gente colocou ainda há pouco. Ele era um coronel, mas não um coronel que veio do meio rural, das classes populares. Em cima disso, havia toda uma expectativa em que ele, por ter vindo das classes populares, se tornasse uma espécie de terceira via, usando o termo que está na moda, né? Aquela política tradicional que você citou aí, dos grandes caciques que iam tratando a política como se fosse uma questão familiar, uma questão de herança, né? Havia todo essa expectativa em cima dele. O que se observou, pelo menos o que se tem de registro, tal, etc., é que ele seguiu o caminho mais adesista, seguiu o caminho mais governista. Com isso, conseguiu a concessão da TV Ponta Negra, dentro de um panorama que não só ele, mas que o governo atendeu não só ele, mas também outros grupos políticos aqui do Rio Grande do Norte, tanto que a TV Cabugi ela é inaugurada no mesmo ano, 1987, que a TV Ponta Negra, a TV Tropical logo em seguida e, por último, a Band, a ex-TV Potengi. Todas as concessões a políticos tradicionais aqui do Estado. Carlos Alberto de Souza, quando ele tem às mãos esse poder da televisão e também do rádio, é bom dizer isso, ele teve uma experiência também até com um jornal impresso, muito curta. Quando ele se dá conta desse poder, ele que já vinha praticando um tipo de assistencialismo no rádio, ele transporta isso para a TV e essa coisa explode em termos de audiência. Era uma novidade no mercado. A TV era uma novidade, era a primeira TV comercial, surgida há 17 anos, né? Depois da primeira emissora, né? Era uma novidade, cria-se um mercado publicitário. O Rio Grande do Norte não tinha mercado publicitário, um mercado publicitário, digamos assim, capaz de atender as expectativas, né, dos veículos, porque eram muito poucos. Isso cria um mercado publicitário. Ele também se coloca como uma espécie de mecenas no lançamento de novos cantores,
porque isso alimentaria esse mercado, alimentaria seus programas de televisão. Então, ele adota essa linguagem assistencialista do programa, e isso faz com que a emissora, a TV Ponta Negra, até hoje, pelo menos no horário que a gente conhece, meio-dia, ela disputa de igual para igual, se não ganha da principal emissora do Rio Grande do Norte, que é a afiliada da TV Globo. Carlos Alberto de Souza, então, monta um programa chamado Programa Carlos Alberto, em que ele realizava os sonhos dos telespectadores nos mesmos moldes do programa Silvio Santos. Era quase fiel do programa Silvio Santos, por isso mesmo ele é chamado, como você bem lembrou, de Silvio Santos do Rio Grande do Norte. Esse programa fez muito sucesso. O discurso é um discurso que, do ponto de vista científico, a gente procurou analisar, achou que era um discurso de um forte apelo emocional, mas em que ficam claros os objetivos ali políticos e até empresariais dessa pessoa que ocupava a mídia de uma forma muito plena, né? E isso é uma coisa que, embora eu particularmente não concorde com o método em si, mas não há que se negar do potencial que ele tinha do ponto de vista de comunicação. Tanto que ele é lembrado até hoje. Você vai na TV Ponta Negra e a memória dele é cultuada até hoje. Na entrada da emissora tem uma grande foto dele e tal, etc. E ele fez isso que você se referiu. Ele deixou esse legado para a filha, que seguiu o caminho dele, através do jornalismo também conseguiu popularidade, se elegeu vice-prefeito, se elegeu primeiro deputada, né? Depois vice-prefeito, depois prefeito, e aí foi impedida. Aí já é uma outra história, uma história mais longa, digamos assim. Falando ainda de Carlos Alberto, né? Que eu acredito, será que ele se encaixa? A gente vai ver agora aqui o conceito do que seria um líder carismático. Ele se encaixaria nesse conceito? Seria ele um desses líderes carismáticos? Ou o senhor pode citar um exemplo de que se encaixaria nesse conceito de líder carismático? Na minha dissertação, eu trabalhei com o conceito de carisma em Max Weber. Max Weber, ele trabalha com dois tipos de dominação. A dominação burocrática, que é através da política institucional, digamos assim, através do Estado, e a dominação carismática, que nem sempre é através do político, mas é uma dominação através do afeto. E aí, afeto, a gente trabalhou na dissertação não só como afeto no sentido carinhoso, digamos assim. Afeto, para o conceito que a gente trabalhou na nossa dissertação, é tudo que nos toca, que nos afeta, para o bem ou para o mal. É tudo que nos faz reagir. E aí você tem diferentes reações diante de diferentes problemas. Você tem raiva, você sente amor, sente aproximação, sente empatia, às vezes não sente nada, o que acaba sendo um tipo de afeto. Não sentir nada é um tipo de afeto, não é verdade? Você não vai fazer nada, você é neutro, é um tipo de afeto. Aquilo não modificou a sua atitude, mas te afetou no sentido de você não fazer nada. Então, a gente trabalhou com esse sentido de afeto. E, nesse sentido, ele é um líder carismático em pessoa. Porque se o líder carismático dá provas de coragem, ele dava provas de solidariedade e dava provas de coragem ao enfrentar, digamos assim, os problemas que o Estado teria que enfrentar. Diga-se, pelo menos de uma forma geral, em teoria, o Estado seria o responsável por distribuir igualitariamente os recursos sociais, digamos assim, para todas as camadas da população. O assistencialismo, o líder carismático, ele acaba, do ponto de vista do assistencialismo, ocupando uma lacuna deixada pelo Estado. Então, Carlos Alberto de Souza sabia trabalhar com isso muito bem. Talvez, eu digo talvez, porque não entrei nesse mérito, não tinha condições
de fazer esse levantamento, a não ser que fosse através da história oral, talvez pela origem das classes populares. Essa coisa de saber o que toca, quais as necessidades reais dessas pessoas. Bom, citando o exemplo do Carlos Alberto, né, que conquistou um público muito grande aqui no Rio Grande do Norte, falando sobre o poder do convencimento, né, do discurso, você acha que o telespectador ele tem conhecimento dessas técnicas? Muito boa pergunta. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte: de que forma a pessoa assiste televisão? E aí a gente vai... primeiro eu quero colocar aqui minha satisfação em ver vocês tocando em assuntos que não são contemporâneos a vocês. Carlos Alberto Souza não é contemporâneo a vocês. Então, vocês veem que são assuntos que a gente pensa que estão superados, mas acabam que estão muito atuais, né? Atuais. Então, voltando à sua questão, a gente, para responder essa pergunta, a gente tem que percorrer um pouquinho as teorias da comunicação, certo? Você tem aquela teoria epidérmica, você tem a teoria de uso de classificações, você tem a teoria da manipulação, que é uma teoria um pouco mais superada, você tem a teoria da persuasão. Quem é de publicidade sabe, domina bem esse terreno, né? Então, para responder essa pergunta, você tem que ter esse viés, você tem que ter esse olhar sobre que olhar você vai lançar sobre esse telespectador. Naturalmente que você tem alguns telespectadores que conhecem o código. Para essas pessoas que conhecem o código, naturalmente que dominam essas técnicas. A maioria das pessoas assiste TV para se entreter. Algumas assistem para se informar. Então, o perfil desse telespectador que você colocou, ele vai muito ao encontro do olhar que você lançar sobre ele. Nas teorias jornalísticas, na teoria da persuasão, na teoria hipodêmica, na dos estudos culturais. Tem gente que só assiste programa cultural. Tem gente que só se interessa por cultura. Só assiste alguma coisa ligada à arte. Não é verdade? Só se interessa por isso. Então, essa pergunta é uma pergunta que vai muito no que vocês estão aí no dia a dia a respeito dos estudos da teoria da comunicação. Ela tem várias respostas, eu acho. Renato, nós estávamos falando anteriormente, né, sobre mais um contexto histórico, né? Agora a gente vai trabalhar algo mais contemporâneo. A gente vai trabalhar um pouco mais de mídias sociais. Na sua opinião, você acha que as mídias sociais, as redes sociais substituem a tradição da propaganda política? Ou elas trabalham juntas ali? Mais uma pergunta de difícil resposta, que eu acho que o tempo vai, melhor que ninguém, vai responder essa sua pergunta. A gente tem, observando, a gente tem uma eleição, a gente tem pelo menos assim, mais ou menos estabelecido que a gente teve uma eleição antes do Lula, que foi decidida através do horário eleitoral e através da TV. É famosa a versão do debate que foi editado, etc., em que Lula ganhou o debate, mas acabou perdendo na edição, tal, etc. Um pouco mais recentemente, dando um pulo, aí a televisão continua com essa força, né? Na eleição de Dilma, tal, etc. E a gente tem essa premissa de que a eleição de Bolsonaro ela sofreu forte influência das redes sociais. Isso é uma verdade. Isso não há como negar. Mas aí eu particularmente faço uma reflexão no seguinte: a gente tem um sistema político hoje no Brasil que ele é muito dependente dos partidos políticos, porque eleição
é um processo muito caro. A eleição ela ficou mais rígida, na última eleição, através da proibição da doação de pessoas jurídicas, tal, etc., com todo aquele escândalo da Lava Jato, tal, etc., mas ela continua um processo muito caro, porque você produzir, você contratar gente especializada, quer seja para trabalhar em TV ou mesmo para trabalhar em mídias sociais, é um processo muito caro. Então, a eleição continua sendo um processo muito caro. E aí os partidos recebem muito dinheiro. Teve até essa última polêmica aí da emenda, né? Então, esses partidos, eles investem hoje em quê? Por exemplo, partindo do exemplo do presidente Bolsonaro, que estaria namorando com o partido, o PL, que é o partido do Aldemar Costa Neto, todo mundo já conhece, já ouviu falar, tal, etc, etc, etc. O que ele pensa ao procurar um partido? Além da estrutura partidária, tem o tempo de TV. A possibilidade de coligações pode deixá-lo em condições de ter mais ou menos o mesmo tempo de TV que o PT, então, que deve ser seu principal adversário, caso o PT também não faça nenhuma coligação com outro partido. Está se falando muito aí de uma dobradinha PT-PSDB. Aí seria um tempo de TV significativo. Mas, então, a TV ainda exerce muito, ela ainda está muito no terreno do simbólico nacional, principalmente da política. Agora, as redes sociais, isso é inegável, elas têm também um papel, tiveram e têm um papel muito importante nesse cenário. Tanto que esse cenário de, digamos assim, divisão do Brasil é muito atribuído a essa questão que foi disseminada nas redes sociais, relacionada à desinformação, relacionada a um processo político mais conservador. É o que eu acho. Obrigada, professor. Professor Renato, aproveitando mais uma vez, parece que uma pergunta vai levando a outra, e a gente vai vendo que o panorama, com o passar do tempo, como você bem falou, vai concatenando o assunto, mas acaba que a forma como a coisa é elaborada, né, para o convencimento do eleitor, a mídia acaba sendo o meio e não digamos, o produto final. A mídia acaba trabalhando ali, como nós geralmente falamos, né, que a meio e a mensagem, fazendo essa divisão. E aí eu queria aproveitar mais uma vez para falar sobre nós, como eleitores também, embora trabalhemos com comunicação, lidemos com comunicação, nós também somos eleitores e nós conseguimos perceber essas técnicas, né, de adaptar o discurso, às vezes, para o tempo de televisão, como o caso do PL, agora com o presidente, ou, né, de dois partidos hegemônicos. Acredito que o PSB também esteja nessa questão. Mas eu gostaria de saber, principalmente, o que nós, eleitores, podemos ficar atentos nesse fenômeno de comunicação, né, na atenção dos meios de comunicação, como essas políticas, essas propagandas políticas estão sendo feitas, né? Se está sendo feita de forma técnica, assertiva, objetiva, ou tem uma outra conotação, já um processo enganoso. Quais são as dificuldades que nós devemos observar, ou quais dicas que você dá para a gente observar um candidato e a forma como ele se apresenta na mídia? Muito bem. A gente, quando fala em discurso político, a gente precisa separar, ou pelo menos estabelecer, que a fronteira entre o discurso eleitoral, o discurso político com eleitorais, ele tem todo um ritual, tem toda uma técnica que já se conhece. A professora Valquíria mesmo fez um trabalho em cima disso, em que ela analisa como o discurso político se aproxima de um discurso jornalístico para ser mais persuasivo, né? Isso no horário eleitoral, naquele nicho ali do horário eleitoral. Fora desse horário eleitoral,
segundo o professor Wilson Gomes, lá da Bahia, todo discurso é político. E é um horário eleitoral sem fim. É uma eleição sem fim. Só muda o palanque, muda a técnica, digamos assim, muda o tipo de abordagem, às vezes, muda o horário que é estabelecido ali para aquele tipo de mensagem. Mas o professor Wilson Gomes ele levanta essa tese de que o horário, que esse discurso político vinculado à mídia, essa relação mídia, veículos de comunicação de massa, ela transforma esse panorama todo num horário político sem fim, dentro de um panorama de uma eleição sem fim. As pessoas estão, os políticos, ele vive, sobrevive, respira, se alimenta da política. Então, tudo que ele faz é em relação à política. É muito inocente a gente considerar, mesmo nas bases progressistas, de que o político não está pensando no mandato dele, não está pensando no futuro político dele. Mesmo porque, se ele assim não proceder, ele não vai conseguir sucesso. Ele tem que se adaptar a esse sistema, porque é um sistema em que a política se apropria da mídia. Há muito tempo a política concorre. E ela não vai sair mais da mídia. Jamais. Por quê? Ela é um instrumento de disseminação de ideias poderoso. Você imagina a televisão, quase toda casa tem televisão, difícil uma casa brasileira hoje. A TV está presente em 99,78% dos lares, salvo engano. Aí nós temos o rádio, temos a internet, né, que propicia que a internet, que não é meio de comunicação, é suporte, alguns consideram que é ambiente, mas que também permite essa ampliação de levar a mais pessoas, a mais lugares, ampliar o espectro da comunicação, muda os veículos de comunicação, muda a estética dos veículos de comunicação, muda a estética da TV, muda a estética do rádio. Me parece que a TV, ou melhor, o rádio, do ponto de vista semiótico, me parece que foi o veículo mais esperto com a internet, pelo menos parece que mais está sabendo aproveitar esse recurso de embarcar na internet, de virar uma quase TV. A TV agora que a gente está vendo algumas iniciativas de um QR Codezinho, de um telespectador que entra na programação, mandando vídeo e tal, etc. E o rádio há muito já está nessa vibe aí. Então, a gente tem um ambiente que é político o tempo todo. Então, eu acho que a vigilância ela tem que ser constante para quem é eleitor e para quem se propõe a estudar a mídia por esse panorama político. O estudante Vitor Silva tem mais uma pergunta a fazer. Bom, voltando à questão do poder do conhecimento, do convencimento, o que seria a junção de um político poder, né? Ele conseguir convencer, seria na base da boa oratória ou a vida política dele ativa nas redes sociais, né? Exposta na mídia? Seria uma junção disso tudo? Eu acho que essa sua afirmação está no caminho mais correto. Não é possível hoje você ter uma pessoa, um político que tenha uma boa capacidade oratória, tem técnicas de persuasão, mas que não transite bem pelas mídias sociais, por exemplo, como a recíproca verdadeira. Não adianta você ter, digamos, acesso a mídias sociais, a várias plataformas de mídia, se você não tiver uma capacidade de convencimento, se você não tiver uma estrutura estética, moral, baseada em passado, que convença o outro lado de que você deve ser ouvido. Porque esse toque o que vai pegar, por exemplo, na internet, qual é o critério que se tem
do que bomba na internet. Isso é um mistério, isso é uma coisa que você... A comunicação está aí procurando estudar, está às voltas com isso. O que faz um fenômeno bombar na internet? O que faz também ele desaparecer, às vezes, com a mesma velocidade que bomba, né? Se eu fizer uma pergunta aqui, estou tentando me lembrar aqui alguns exemplos, aquela mocinha lá de Pernambuco que estourou na internet, tal, etc., já não se tem mais visibilidade. E foi uma coisa, sim, assustadora. Trazendo isso para o cenário político, o político ele vai ter que estar antenado, né, para usar o termo mais comum na internet, com isso tudo. Principalmente saber o que o outro quer ouvir, o que o outro precisa ouvir, o que o outro se dispõe a ouvir, qual é o ambiente, o que é propício de falar naquele momento, como falar, principalmente, porque hoje, com essa visibilidade da mídia, uma palavra que você usa, às vezes, vira um problema sério que leva ao famoso cancelamento, né? Então, não só o político, mas quem trabalha com comunicação, em rádio, TV, etc., tem que estar atento a isso. Professor, aproveitando aí o que o Vitor falou, será que a gente consegue, na próxima eleição, verificar algum candidato já fazendo vídeo de dança em redes sociais como TikTok, ou participando de memes? Alguns já iniciaram ali, sobretudo no campo progressista, para misturar um pouco com o público mais jovem, né, dos seus partidos. Você consegue observar algo nesse sentido, assim, já? Já andei vendo algumas iniciativas aí nesse sentido. Eu penso que vai muito da reação do eleitor a respeito disso, do eleitor, do internauta, né? Isso vai depender muito dos likes, né? Porque senão a pessoa vai ficar ali, entre aspas, pagando mico, né? Mas eu tenho certeza que vai ter muita gente, aqueles horários, aqueles momentos que, depois das eleições, os veículos de comunicação costumavam fazer aqueles VTzinhos, né? E a gente vê muito na internet. Isso eu acho que depois dessa eleição vai ser uma coisa para a gente se divertir muito, 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 porque eu acho que realmente vai ter muito. Agora, vai ter que se verificar esse pessoal que vai procurar adotar essa linguagem tem que verificar se isso está sendo bem recebido. Então, fica aí o recado também do Consciência, e além da forma, analisar se o conteúdo está ali naquele contexto ali, né? Renato, para a gente encerrar, nós tínhamos aqui, íamos falar algumas coisas relacionadas a esse controlador de tráfego aéreo, e você falou no início da entrevista que foi para o Amazonas e tudo, e fui pegando algumas informações, como bons entrevistadores que nós somos, e é impossível não fazer uma pergunta como essa, que você falou sobre em 2004, aquele período ali, e se você já estava na comunicação no Amazonas nesse período? Eu saí daqui em 2004 e depois já comecei a trabalhar por lá. Porque a pergunta é a seguinte, nós tivemos há 2 anos atrás aquele episódio que hoje está no Netflix, né, que é a série Bandidos na TV. Se você, de alguma forma, teve contato com aquela circunstância ali do apresentador, né, policialesco, que fazia um programa da tarde, líder de audiência, carismático, que também, né, não sei se por coincidência, adotou essa caminhada política depois de um dado momento. Você consegue, eu só não lembro exatamente o nome do apresentador, mas você teve contato com aquele período ali? Como é que foi aquela situação? Consegue contar um pouco para a gente como foi aquilo ali? Ok. Nessa época eu trabalhei nessa emissora que eu te falei, que era a TV Manaus, era afiliada da Rede Record. Depois eu fui para a assessoria de imprensa, fui trabalhar na Universidade do Estado do Amazonas e acompanhei mais ou menos esse embrólio. É o deputado Wallace Souza, eram 3 irmãos, Carlos, Wallace e o segundo nome está me fugindo aqui.
Fausto, Carlos Souza e Wallace Souza. A gente acompanhava isso, era na então Rede Bandeirantes, né? E o programa deles tinha muita, mas muita audiência. E essa questão de que se realmente... O Netflix é um documentário, né? Então, ele se baseia nos fatos que são narrados, né? Tem muita coisa ali que ainda está obscura, porque se acusa um lado acusa o outro, porque o deputado Wallace Souza é acusado de forjar muitos daqueles episódios para conseguir obter a audiência. Era notória na cidade a inimizade entre os grupos políticos. Houve um episódio lá que eu me lembro muito bem, que ocupou a mídia mais ou menos uns 2 meses, que foi alguns rapazes que saíram destruindo violência, destruindo vidraças no bairro mais famoso, bairro aristocrático lá de Manaus. E aí esses rapazes foram presos depois sob essa acusação que estariam fazendo isso a mando da produção do programa e com o apoio da produção do programa, que a produção chegava primeiro. Então, isso dominou muito o universo da comunicação ali em Manaus. Manaus ainda guarda resquícios, a política do Amazonas ainda guarda resquícios dessa questão dos comunicadores políticos que se tornaram políticos. Eu lembro quando eu fiz o meu trabalho da pós-graduação, da especialização, dos 41 vereadores, 28 tinham alguma ligação com a mídia. Não necessariamente apresentadores de programas policiais, mas eles tinham alguma vinculação com a mídia. E essa vinculação da mídia com a política ali no Amazonas é muito forte. Tanto que o atual governador do Amazonas, ele era apresentador de um programa policialesco aos moldes do programa do Wallace, que é o Wilson Lima, e foi substituído por outro programa policialesco, que é o Siqueira Júnior. Então, esse ambiente da comunicação influenciando a política ali no Amazonas ainda persiste. São grupos poderosos do ponto de vista financeiro mesmo. Manaus é uma cidade-estado, tem 62 municípios, mas é uma cidade que concentra a população toda, concentra tudo de indústria, emprego e tal, etc. É uma indústria forte, sustenta um sistema de comunicação ainda forte. Para você ter uma ideia, Manaus tem 3 jornais diários impressos. Esses 3 jornais, cada um deles tem um jornal mais popular que o sustenta, que fazer um jornal diário de 28, 38 páginas é difícil, né? Então, eles adotaram essa estratégia de lançar um jornal mais popular, com preços mais populares, com a linguagem mais popular, para dar sustentação ao jornal, que é o jornal, são os jornais que circulam no meio político, nas repartições públicas, nos consultórios, tal, etc. Então, tem todo esse panorama lá que é muito interessante de ser estudado. Pois bem, o Consciência de hoje, ele chega ao fim. Eu agradeço a participação do nosso entrevistado, o jornalista Renato Moraes. Muito obrigado. Foram respostas bem engrandecedoras, bem bacanas, que ilustraram um pouco da comunicação dentro desse processo eleitoral que estão batendo a porta aí em 2022. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês também pelo convite. Foi uma satisfação, uma honra participar. Obrigado, professora Valquíria, mais uma vez estar participando de um processo de comunicação dentro da universidade. Eu acho que a universidade é muito importante que a universidade esteja discutindo esses momentos, particularmente, principalmente da política. Então, quero dar parabéns a vocês todos.
As perguntas foram todas ótimas, algumas realmente eu não tinha condições de responder, que foram perguntas muito profundas. Agradeço mais uma vez e estou à disposição a hora que precisar. E eu não posso deixar de encerrar o Consciência sem agradecer também a participação dos meus colegas, Vitor Silva e Elaine Gadelha, estudantes de audiovisual da UFRN. Muito obrigado pela colaboração, pessoal. Muito obrigado, até uma próxima. Foi um prazer também contribuir para esse programa, um prazer poder entrevistá-lo, Renato, e um programa muito, muito proveitoso. E nós convidamos vocês a seguirem as nossas redes sociais, em especial o Instagram do Programa Consciência, @Projeto Consciência, e assistir os outros programas aqui no YouTube. As informações estão aqui na descrição do vídeo. Dê o seu like, inscreva-se em nosso canal e fica aqui o convite para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!